Gente, vamos embora, vamos começar mais um podcast, o Reicast, né? E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, o autor desse livro aqui, ó, Inteligência Emocional e sua influência na vida de grandes homens e mulheres das Escrituras Sagradas. É fantástico esse livro e eu estou muito feliz de estar com ele aqui hoje. Vou apresentar para vocês, falar para vocês. Ele vai se apresentar, né? Esse meu amigo Alex. Alex, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço, Rezende, sempre uma alegria muito grande estar com você. Você sabe do respeito, admiração, carinho que eu tenho por você, pela sua família linda. E o Alex é um cara muito simples, é um cara muito amigo, caçula de 5 irmãos, filho do seu Luiz, Claudino Andrade, da dona Garina Santos Andrade, que já descansam no Senhor, né? Pai do Kaique, da Ana Carolina, casado com a Sônia. Sou cristão, estou líder de gerações da Igreja Batista da Lagoinha. E Deus me deu a honra, né, o privilégio de escrever esse livro. Esse livro, eu creio mesmo que é um presente de Deus, porque foi algo que desde muito cedo eu tive esse desejo, mas somente no ano de 2017 que Deus, de fato, me colocou, né, o tema, o que eu iria falar, e acho que até me confrontou um pouco, né, com aquilo que eu tinha, com a visão que eu tinha de inteligência emocional, com o que as Escrituras Sagradas já falavam. Então foi mais ou menos por aí. Esse é um pouquinho do Alex, né? Atuo no turismo há 29 anos, faço 30 anos de turismo em 2023, hoje como representante do Nanai Resort Spa, um nome bem conhecido na hotelaria nacional. E esse sou eu. Casado há quantos anos mesmo? 25 anos de casado. Kaique com 23 anos, a Ana com 18 anos. Gente, é uma benção. E aí, assim, dois assuntos que eu particularmente gosto muito, né? E o Alex conseguiu entrelaçar. Essa questão da inteligência emocional, que eu digo tanto quanto isso aqui tem um peso tão grande no desenvolvimento, nos resultados das pessoas. E o Alex conseguiu ter uma visão sobre isso, sobre inteligência emocional e nos personagens da palavra. Os momentos onde tiver inteligência emocional, os momentos onde faltou um pouquinho de equilíbrio, de inteligência emocional, e a gente colhe os frutos disso, colhe por isso. Então, Alex, assim, cara, escrever um livro, eu acho que assim, eu conheço tantas pessoas que gostariam de escrever um livro e eu me incluo nessa lista. Eu quero muito escrever um livro, eu tenho um projeto, eu comecei algumas coisas, mas eu ainda não escrevi um livro. Então eu sou um admirador de todos aqueles que escrevem, né? Tem você, recentemente o pastor Daniel, eu tenho um outro amigo que é o nosso consultor financeiro, o Marcelo, recentemente lançou. Eu falei, gente, essa galera está chegando muito perto de mim. Eu queria entender um pouco desse processo das ideias, como foi isso e como você conseguiu de fato colocar em prática, e depois a gente entrar um pouquinho nos assuntos do livro. Fala um pouco pra gente como é que foi isso, como é que foi essa concepção. E aí eu quero ter um outro ponto, mas primeiro vamos falar dessa questão do livro, vamos embora. Legal. Eu acho, Rezende, primeiramente, que todos nós temos um livro dentro de nós, né? Seja um tema, seja uma história, né? Um tema especificamente como inteligência emocional, uma história de vida, uma autobiografia. E assim, isso aconteceu comigo. Eu digo com conhecimento de causa que todos nós temos um livro dentro de nós, porque nós temos muita história, nós temos muito conteúdo, né? Isso independe de idade, independe de religião, de condição social. Acho que cada um tem uma história, e quando você consegue contextualizar a sua história e escrever, colocar ela no papel, muita gente quer conhecer, quer ler, e vai servir para edificar a vida de alguém de alguma forma, né? Porque, principalmente quando trata-se de uma história de superação, enfim. O livro nasceu no meu coração em 2017. Desde muito jovem eu tive esse desejo, mas de fato, como uma perspectiva real em 2017. Quando eu fiz uma formação de coach, eu sou formado em marketing, pós-graduado em gestão e vendas. E aí fiz algumas formações, né? Fiz uma MBA em psicologia com ênfase em coaching, mas em 2017 eu fiz uma formação pelo Instituto Brasileiro de Coaching em Self-Coach, Professional Coach e Business Coach. E lá, Rezende, é muito interessante, porque em 2009 eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e em 2017 fui estudar, né, sobre desenvolvimento humano e tal, na área de coaching.
eu ouvi muita coisa que eu já tinha lido na Bíblia. Por exemplo, quando, e assim, está tudo bem, eu entendo que Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional da nossa época, mas quando eu leio as Escrituras Sagradas falando, por exemplo, do apóstolo Paulo, aquilo que Daniel Goleman fala, por exemplo, como autocontrole, o apóstolo Paulo ele traz para nós como domínio próprio, né? Verdade. Então assim, e naquele momento, naquela formação, foi uma imersão muito grande e tal, eu ali startou o livro, eu falei, puxa, eu posso fazer uma ponte, porque a ciência fala de inteligência emocional, mas a Bíblia há 3.000 anos atrás já falava disso também, né? Davi nos dá exemplo de inteligência emocional. E aí, qual foi o start? Foi assim, poxa, quais foram as ferramentas da inteligência emocional, ou melhor, as competências da inteligência emocional, usada por esses homens e mulheres da Bíblia, que nós podemos usar nos dias de hoje, né? E aí eu falo de 10 personagens, dentre eles Davi, José, naturalmente Jesus, né? Moisés. E tem personagens que são exemplos do que fazer e personagens excelentes, que são admiráveis a nós nos dias de hoje, mas que nós pensamos assim, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, ele também é um exemplo. Legal disso, e aí que vendo no seu livro e que eu pude ver, assim, da mesma pessoa, né? A mesma pessoa tem exemplos de quando usou de toda a inteligência emocional e qual foi o resultado disso, e quando não teve inteligência emocional e qual foi o resultado disso. Independente da importância dessa pessoa, desse personagem, pagou o preço quando lhe faltou a inteligência emocional. O que é muito legal, porque tem uma questão muito de humanidade nisso, né? Porque nós mesmos, né? Nós temos situações, exemplo, de momentos onde a gente teve, e a gente está no processo de evolução, né? Mas os momentos que nós não tivemos também, e nós também pagamos o preço disso. Então eu acho muito legal, porque você consegue fazer essa conexão e trazer esse exemplo com personagens como esse, ir lá e pegar um pedacinho da história e falar, ó, tá vendo, aqui faltou. Muito legal isso, muito legal. É muito interessante. Pegando o exemplo de Davi é claro, faltou para ele em dado momento a inteligência emocional, controlar os seus impulsos, quando ele deveria estar na guerra, como um líder, né, daquele povo, e ele não estava. Então, naquele momento ele estava no lugar errado, na hora errada, olhando para a coisa errada. Verdade. Ele olhou para a mulher que não deveria, que não era sua mulher, e ele desejou a mulher. Ou seja, ele não teve controle sobre as suas emoções. E a história, as escrituras nos diz que ele pagou um alto preço por isso. Lá na frente, olha que interessante, Davi, ele foi um homem que ele conseguiu unir tribos, unir nações, mas teve dificuldade de unir a sua própria casa. Verdade. Fruto das suas atitudes. Porém, lá na frente, aí nós pegamos um bom exemplo, um excelente exemplo de Davi. Lá na frente ele se arrepende, ele toma consciência dos seus erros. Inteligência emocional. Uhum. Primeiro passo para a mudança é eu reconhecer que eu preciso mudar, o que eu preciso mudar. Ele se arrepende e ele se transforma através da sua fé, através de uma inteligência emocional, e ele passa a ser. Olha como é interessante, muito melhor é o final do que o começo da nossa história. Às vezes nós começamos com a motivação errada, pode até ser a motivação certa, mas não temos a disciplina, as ações corretas no decorrer do processo para que a gente termine bem. Então, muito melhor é terminar bem do que começar bem. Davi foi escolhido como o homem segundo o coração de Deus. O cara começou com uma história tão difícil e ele termina de uma forma linda. Tanto que hoje, se você chegar na nação de Israel, olha que coisa forte, até hoje, a estrela de Davi está lá, colocada na bandeira da nação de Israel. Tamanha a importância do nome do rei Davi. Não, é lindo demais essa história e muitas histórias que a gente tem. Mas agora eu queria fazer uma conexão com a sua história. Porque é o seguinte,
Hoje, gente, assim, para quem frequenta a Lagoinha aqui em Santos, né, o Alex ele traz uma palavra para nós, normalmente aos domingos de manhãs. É líder do Ministério de Gerações, que cuida de famílias, né? Então, assim, pessoas de todas as idades e tal. É uma pessoa muito admirada, admirável, agora escritor e tal. E alguém pode achar que as coisas foram sempre assim, sempre voo de cruzeiro, né, Alex? Recentemente eu fiz uma live com o nosso pastor Daniel e quando ele conta a luta dele, os momentos que ele passou e momentos de superação. O que para mim hoje enche as pessoas de esperança. O pastor Daniel contou para nós aqui a mãe dele orando nos momentos que ele estava. E hoje você vê um cara daquele lá no púlpito ganhando vidas, às vezes mais de 20, 25 vidas, domingo, e né, lotando igreja, as pessoas. Cara, e aquele cara ali já foi alguém, né, que a maioria das pessoas não acreditou que ia chegar em algum lugar. Você falou de Davi, Davi, que foi um cara, um filho renegado, né? Aquele cara que ficava cuidando das ovelhas, ao ponto do pai dele, quando perguntaram dos filhos, o pai dele nem lembrou dele. E depois se tornar essa figura, esse rei inesquecível, que até hoje os símbolos estão lá, o maior rei que Israel já teve. E conhecendo você, a sua história, onde você está hoje, a admiração que as pessoas têm por você, o pai de família que você é, o líder que você é na igreja, algumas pessoas podem achar que foi sempre assim. Então eu queria saber de você o seguinte: você teve um momento como Davi? Conta pra gente um pouquinho dessa história aí, por favor. Alguns momentos, Rezende, alguns momentos de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, olhando para o que não devia. Não é? Eu fui um jovem que eu tive um sonho muito grande e foi frustrado, não por terceiros, não, por minhas atitudes mesmo. Eu almejava ser jogador de futebol, né? Quando criança joguei na Portuguesa, de esportes, categoria de base, joguei no São Paulo, no Palmeiras, joguei com nomes como que vocês conhecem, Cafu, Belletti, joguei com o Zé Roberto, com alguns craques aí de bola, mas num dado momento, na minha adolescência, eu conheci as drogas, e aí fui para o lugar errado, né? Olhei para o que não devia, então, por exemplo, almejei um status, que era na verdade uma mentira, de alguém que fumava um cigarro, tomava uma bebida, e aquilo me levou para outras coisas, fui conhecer maconha, cocaína, e eu comecei a me desvirtuar do meu sonho de ser um atleta profissional de futebol. Claro, porque eu passava a noite, às vezes, numa balada e não tinha força para treinar no dia seguinte. Então era natural que isso iria acontecer. Me profissionalizei em um time da segunda divisão, AD Guarulhos, Associação Desportiva Guarulhos, mas já não tinha mais ímpeto, não tinha sequer mais força para continuar. Então, e ali tive um sonho frustrado. Com 17 anos fui trabalhar de servente pedreiro, porque aí precisava, né, ganhar um dinheiro para sair, para fazer as coisas. Fui trabalhar na feira, fui trabalhar de motorista de lotação, fiz algumas coisas. Até que isso permeou por um bom tempo a minha vida. Eu nunca fui alguém de pegar nada de ninguém, né? Isso eu falo com muito orgulho, que nunca precisei roubar, pegar nada de... Mas eu andei por momentos, por esferas muito ruins, por ambientes muito ruins. Hoje eu entendo que ambiente, pessoas e conteúdo pode fazer a diferença na vida das pessoas, mas por muito tempo eu andei em ambientes errados, consumindo conteúdos errados e com pessoas erradas. Isso me levou quase que a um fim muito doloroso. Perdi amigos através da mão de polícia, na mão de ladrão, presos, mortos, né? Eu creio que há um propósito para todas as coisas nessa terra. Até que em 2009, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Meu casamento estava muito ruim. Eu vinha de uma crise grande no meu casamento. Em 2009 tinha quanto tempo de casamento? Como é que era a idade das crianças? Como é que era em 2009? O Kaique estava com 10 anos, a Ana com 5. Eu e a Sônia estávamos ali com cerca de 11, acho que 12 para 13 anos de casado, é isso mesmo. E era uma vida, assim, muito boa até financeiramente, porque a gente tinha acabado, inclusive, de mudar para Santos, para a cidade de Santos.
através de um trabalho, essa atuação no turismo me trouxe, vim para gerenciar uma empresa de turismo que acabava de fretar um navio. Eu fui responsável pela negociação desse fretamento desse navio todo, o navio da Companhia Costa Cruzeiros. E foi o único cruzeiro chamado primeiro cruzeiro cultura e lazer do país, que envolvia inclusive um falecido escritor, já não está mais na cidade de Santos, mas foi o curador do navio, Luiz Alca de Santana, um colunista social muito bom, e ele trazia a questão cultural, a chancela cultural, e toda a parte de lazer, né, os destinos, tal, a gente bolou um navio bem legal. E eu vim com esse conceito para cá, para Santos, com esse status de alguém que ia conduzir esse processo juntamente com a empresa de turismo aqui de Santos, com a diretora Inês Bellini, uma pessoa maravilhosa da Mente Studio. Uma pessoa que eu sou muito grato a ela. Ela me deu uma oportunidade, foi muito interessante. Isso mudou uma chave também na minha vida. Mas até aquele momento, até muito pouco tempo atrás, eu estava ainda me envolvendo com o que não devia, com drogas, com situações que desagradavam a Deus. Até que dia 8 de junho de 2009 eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E olha que interessante, Rezende. A inteligência emocional, ela trabalha a questão de trazer à luz aquilo que está oculto para que você possa ser tratado. Não é? Se a pessoa não reconhece que é um escravo, ela não vai ser liberta. Ela entende que ela não precisa ser liberta. Até tem uma abolicionista americana, se não me engano, que ela dizia isso. Ela tem uma frase que ela disse: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E nós, às vezes, situações na nossa vida que nós achamos que nós somos livres, na verdade nós somos escravos. E por não saber, a gente não consegue se libertar, né? Muito bom. Até ali eu era um escravo das drogas, da mentira, da prostituição, né? E eu tinha tudo para perder meu casamento. Apesar de estar numa cidade que a minha esposa tinha o sonho de morar, meus filhos estavam muito felizes, né? E a gente estava vivendo um tempo, nessa esfera, um tempo muito bom. Porém, há um passo do fim do nosso casamento. Aceito Jesus como Senhor e Salvador, rompo com todas essas coisas, rompo com todos os vícios através do Espírito Santo de Deus, determinei em Cristo Jesus que não mentiria mais, fui confrontado pela minha esposa por uma pergunta que mudou uma chave na nossa vida, sobre coisas que eu havia feito no passado. Eu não consegui mentir, porque eu havia feito uma promessa a Deus que eu jamais mentiria, e eu falei, eu dei a liberdade para ela, através da palavra de Deus, dela se separar de mim, porque eu joguei as claras, falei, fiz isso, mas Deus foi tão maravilhoso que aquele que era para ser o pior ano da minha vida foi a transformação e transformou meu casamento no melhor momento da minha vida, da minha história. Eu vivo um casamento hoje, de lá para cá, muito feliz, é algo pleno. Eu não lembro a última vez que eu briguei com a Sônia, a gente não vive mais isso. E, lógico, tem divergência, tem situações e tal, mas a gente tem uma inteligência emocional para tratar das coisas. Nós fizemos um pacto quando ainda não tinha muito acesso à informação da inteligência emocional, mas me veio ao coração isso agora, que nós falamos assim, nós vamos nos perguntar se é daquela forma mesmo que você quer conduzir esse processo. Toda vez que eu falar num tom diferente com ela, ou ela falar comigo, a gente vai se perguntar, você está ouvindo o que você está falando? Você está ouvindo o tom que você está falando? Porque essa pergunta nos faz tomar consciência de que nós estamos perdendo o controle das nossas emoções. Fantástico. E é sensacional, porque de lá para cá, a gente tem feito isso. Claro que em alguns momentos ela me perguntou, olha o que você está falando. Eu perguntei para ela, olha o tom que você está falando. E a gente toma consciência e a gente se resolve. Então, isso, eu faço essa ponte porque eu me aperfeiçoei na questão da inteligência emocional, no respirar, no pensar que através de algumas técnicas, né, ou algumas competências da inteligência emocional, eu posso transformar a minha vida e a vida das pessoas. 80% de todo sucesso, ele é representado pela inteligência emocional. E apenas os 20%
a inteligência cognitiva, né? o de fato o QI. Então eu tenho que pegar e pensar o que eu vou fazer com essa informação. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, depois de uma vida transformada, depois de superar alguns obstáculos, como não é fácil você abrir mão da cocaína quando você é um adicto, não é fácil você deixar de beber, deixar de andar em ambientes quando você teve uma trajetória de muitos anos nisso. Então eu rompi com isso e hoje essas minhas falhas, esses meus percalços do passado servem como exemplo para resgatar jovens, para resgatar homens, mulheres que de repente estão andando aí por caminhos Não tenha dúvida disso. Agora, me chamou muito a atenção algo que você disse assim. Você vivia, sei lá, vamos dizer, uma vida louca, né? Pelo que você está dizendo aí, uma vida louca. Você toma uma decisão, né, de reconhecer Jesus como, né, o único salvador da sua vida. E você, de fato, muda os hábitos numa virada de chave. Porque assim, a gente percebe algumas pessoas que isso leva um processo. Mas o que você está dizendo, se eu entendi bem, foi o seguinte, cara, eu saí da vida louca para uma nova vida, tomei uma decisão que talvez tenha sido uma das decisões mais importantes, e aí eu fiquei pensando aqui agora que muitas outras coisas derivam disso, que é uma decisão assim, de não mentir mais, porque a partir do momento que você não mente mais, acabou, tudo que as pessoas perguntarem você tem que dizer, não dá mais, porque quantas histórias você conta para andar em lugares que não deve, fazer coisas que não deve, a partir do momento que você não tem mais como aliada a mentira, acabou. E aí foi isso mesmo, eu entendi bem, foi uma virada de chave assim. Eu participei de um evento chamado Revisão de Vidas, na igreja Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Eu sou muito grato a essa igreja, os pastores, pastor Marcos, pastora Nídia, que foram meus pastores por 11 anos. E esse evento marcou a minha vida. Ele tinha o nome de Encontro com Deus, depois passou a ser Revisão de Vidas. Dentre algumas coisas nesse dia, que foi um final de semana, na verdade, nós tivemos um momento de romper com o passado. Você tinha que declarar quais eram os seus pecados, numa escrita, isso é você com Deus, não é com ninguém, expondo, e tinha que, depois de um determinado momento, era uma oração, onde você ia fazer uma oração, rompendo com maldições hereditárias, com aquilo que, através de uma tomada de consciência, que esse é o culto racional, olha que interessante, uma tomada de consciência do que eu precisava mudar, e por que talvez eu vivia daquela forma? Aí você começa a buscar situações semelhantes dentro da família, e você tem que tomar uma decisão. Eu não quis viver um segundo casamento, eu não quis continuar um movimento de escassez, como havia na minha família, sabe? Pessoas que viviam sob o domínio do álcool, por exemplo, ou das próprias drogas, tal, que o álcool não deixa de ser uma droga, né? Mas e que viviam presos a isso. E aí eu entendi que eu deveria romper com aquilo. Nesse final de semana, eu rompi com tudo isso verdadeiramente. E a Bíblia nos diz que o Senhor ele é tão poderoso, a palavra do Senhor é tão poderosa que ela visita até 4 gerações da nossa casta, né? dos nossos antepassados. E nós podemos romper com isso em oração. Rezende, eu creio verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus me transformou. Aconteceu um dia uma cena, antes de eu conhecer Jesus, a Aninha, minha filha, ela pegou uma carteira de cigarro minha. Algumas vezes ela fez isso, mas uma ficou muito clara. Estava na janela do meu apartamento, fumando um cigarro, e ela pegou ali a caixinha e, quando eu procurei, estava no lixo, ela que jogou. E algumas vezes ela fazia isso. Papai, isso é ruim, isso é ruim. 5 anos de idade, 5 para 6 anos. Essa cena não sai da minha cabeça. Quando eu aceitei Jesus e participei deste evento, eu rompi com aquilo. E sabe o que eu pensava? E isso serviu de testemunho para outras pessoas. Se eu colocasse o meu nariz num prato de cocaína e eu colocasse a cocaína para dentro, na hora que ela entrasse, o Espírito Santo de Deus sairia. Isso foi muito forte. Eu falei, eu não quero mais perder o Espírito Santo. Eu não quero mais perder. Então aí eu deixei verdadeiramente, eu rompi mesmo. Daquele final de semana para frente, eu não usei mais.
E sabe que quando eu uso, em alguns momentos eu uso essa expressão na igreja, o culto de domingo ele é maravilhoso, seja o culto de gerações, de celebração, ele é maravilhoso, mas ele é apenas um treinamento. O jogo é na segunda-feira. Uhum. E uma das coisas que o pastor me falou naquele evento foi assim, ó, tudo isso está sendo maravilhoso, mas a segunda-feira vai chegar. O prato de cocaína vai ser colocado de novo na sua frente. As investidas de Satanás através de uma mulher bonita, através de uma oportunidade de um dinheiro ilícito, tudo isso vai se aproximar. E aí? Você vai usar as ferramentas que você utilizou no treino, você aprendeu no treino, ou você vai jogar o jogo conforme o mundo quer que você queira que você jogue? E eu escolhi usar as ferramentas, que as Escrituras Sagradas nos dizem assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na segunda-feira, depois daquela revisão de vida, eu determinei que eu queria viver, através do Espírito Santo de Deus, o novo de Deus na minha vida. E aí eu rompi, Rezende, rompi. Eu peguei nojo da cocaína, nojo da maconha, da bebida. Olha que interessante, por alguns meses depois disso eu senti o gosto na minha garganta, o gosto da cocaína. E se alguém fumar, até hoje é assim, se alguém fumar perto de mim, cara, aquilo me faz mal, e me incomoda demais. Então, eu creio que foi o agir do Espírito Santo de Deus. Quando a gente se permite, a Bíblia nos diz assim, que todo aquele que se arrepende genuinamente, o Senhor nosso Deus transforma. Então, a palavra do Senhor nos diz também que o Senhor nunca afasta um coração contrito, Ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. Uhum. Então, foi tudo isso que aconteceu. Houve, de fato, uma mudança, mas foi esse momento, o encontro com Deus, a revisão de vidas, que transformou. Fantástico o agir do Espírito Santo. E assim, você tem 2 filhos maravilhosos, extraordinários. Você sabe que ali, aquela decisão sua não mudou só a sua vida, mudou a deles, né? Será que o Kaique, né, que hoje é um homem casado e tal, a Ana, seriam, né, os jovens que são, né, o homem e a mulher que se tornaram? Então aquela decisão, eu tenho certeza que não mudou a vida dos seus netos, mudou a vida dos seus bisnetos, mudou muita coisa com isso. É lindo de ver esse agir, e eu acho que isso alimenta a esperança de muitos filhos que nesse momento oram pelos pais, de muitas mães que oram pelos filhos. Quando chega esse momento, né, você falou até de uma consciência mesmo ali, de algo dizer, não, eu não quero mais isso, e vou mudar. Algumas pessoas falam do quanto é difícil você se livrar. Eu já dei muita palestra em clínicas e tal, e as pessoas falam de processos e tal, e o que você está me falando aqui é o seguinte, cara, quando entrou Jesus, entrou o Espírito Santo no meio, é isso, e uma decisão sua. Essa coisa que você falou é muito forte, assim, se a cocaína entrar, o Espírito Santo vai sair, eu não quero que ele saia daqui, né? É lindo de ver. E a gente vê, né, Alex, que assim, essa sua história, ela funciona como resgate de muitas vidas. Muitas pessoas que hoje possam estar enfrentando isso, olham lá, aí vê o cara que hoje, né, traz uma palavra que é sempre uma bênção no culto, ganha vidas para o Senhor, escreve um livro, né, é um marido, a gente olha, a gente admira. Então as pessoas que hoje passam por uma situação dessa, isso alimenta a esperança. Fala, calma aí, se ele conseguiu, eu também consigo, eu também sou filho de Deus, eu também mereço essa bênção aí, né? E isso é muito legal. E a gente vê que na própria Bíblia, a gente vê os personagens que enfrentaram situações assim, dramas como esse, né, Alex? E precisaram se reinventar, não é verdade?